Pessoal, de volta aqui Oliveira Neto, falando aqui do Museu na Veia, é nossa página. Já vai curtindo e compartilhando, que eu sei que você gosta desse assunto, não é? Muito obrigado. E hoje eu quero falar especialmente com uma pessoa assim fundamental no processo da Museologia de Lucas do Rio Verde. Quando eu digo Museologia de Lucas é porque está se preparando, né? Estamos preparando todo esse material e a gente percebeu no longo, desde 2021, quando a gente começa esse trabalho, fui percebendo principalmente os bens materiais, não é? Os bens que fazem parte do acervo museológico, todos muito bem conservados, muita foto, muito documento, muita coisa bacana. Tudo que você está vendo aqui são pastas, né? Tudo isso aqui são pastas com fotos, documentos que foi organizado pelo professor Dário e equipes, né? E do passado, bem distante, 2010, 2008, 2012, enfim, lá para cá. Desde 2008, mais ou menos, o professor Dário começou a organizar muitas fotos aqui, ó. Esses armários estão cheios e nós estamos aí conservando. Nosso trabalho é preservar isso aqui, né? Material histórico que vamos digitalizar. Tem muitas fotos, muita documentação do museu. Tem todo esse armário, né, que você está vendo aí. Nós temos também esse armário aqui, ó, que tem bastante documento histórico, fotos, né, pertencente à história e que foi preservado. É bom que se diga que todas essas fotos, essa documentação é coisa que pertence à nossa história e graças a uma equipe que no passado, né, percebeu a necessidade de organizar isso aqui, né, a gente tem hoje esse material aqui bem guardado e a gente está conservando, né, exatamente para a manutenção da história. Sem falar também que esse armário, por exemplo, tem ainda coisas, né, que vem, a gente está conservando tudo, o material. Isso aqui são equipamentos novos que a gente já conseguiu, né, organizar agora. Mas já tem documento aqui, ali naquela parte, os jornais que estão guardados. Estamos em mudança daqui um pouco de tempo, mas tudo isso aqui são materiais do museu que ao longo da história foi conservado, foi guardado aí pela equipe, né, que vinha trabalhando anteriormente. Então, isso foi fundamental. Agora, graças a várias pessoas comprometidas com esse assunto, desde a fundação da lei, desde o momento que foi construída uma lei pensando no museu, lá em 2005, e surgiu uma figura que não pode ficar para trás, não pode ser esquecido jamais. Professor Dário Munhaque. Esse cara tem uma contribuição assim, excepcional na minha concepção, porque fez de tudo, cara, lutou, fez parceria com o Conselho de Educação para a conservação de todo o material de um grande acervo do museu e que hoje a gente está trabalhando com mais facilidade graças a isso tudo. E por isso que eu vou conversar com essa fera. Olá, Oliveira, olá a todos os nossos luverdenses. A história de Lucas é uma história sem dúvida ainda a ser escrita, mas um começo dela já ocorreu, que é buscar algumas informações, algumas reportagens, algumas entrevistas e sobretudo alguns documentos no qual a população contribuiu para que a gente pudesse começar a organizar. Então a história do museu ela começa ainda muito com o seu Marino. Ele tem um desejo por fazer parte dessa história que o museu começasse a ser construído. Então ele foi com certeza uma pessoa importante nesse processo e chamou pessoas, e eu fui uma delas, a participar desse processo de início do Museu Histórico, com a criação da lei inicialmente e depois a organização para que alguém pudesse cuidar do museu e cuidar do material ali existente. E o que eu posso dizer do museu? O museu é algo que as pessoas se cativam por ele, as pessoas que fizeram parte da história, porque elas sabem que elas contribuíram. Então, na medida que alguém, e hoje o teu trabalho hoje é fundamental, Oliveira, mas na medida que alguém se dispõe a conversar com as pessoas, elas começam a contribuir com documentos. E esses documentos, elas exatamente entregam ao museu para que possa se preservar e levar adiante. Porque todo mundo entende que lá na sua casa, o documento ele fica em vão, ele precisa ser levado ao público. E esse é o grande papel do museu, né? E felizmente pude participar um pouquinho juntamente com tantas outras pessoas que tiveram a disponibilidade de fornecer materiais para que a gente pudesse começar a construir a história do Museu de Lucas. Como foi juntar tudo isso? Eu acho que é o carinho das pessoas, porque elas querem contar a história. E como elas querem isso,
quando você para e vai ouvi-las, e elas acreditam que o trabalho vai ser importante, e acreditam que essa história vai permanecer, elas começam então a doar esse material, que na medida que do conhecimento que eu tinha, já que eu sou um historiador e não alguém dedicado ao museu, fui conservando da maneira que eu acreditava, com base no que eu lia, da melhor forma possível. E essa conservação, ela teve um período em que eu estive no museu histórico, mas depois eu acabei me afastando, exatamente porque o museu perdeu um pouquinho de força no momento e eu tinha meus compromissos escolares. E um dos órgãos que nos colaborou, uma instituição que colaborou muito para que esse material, uma vez que o museu ficou um pouco inativo para a conservação dele, foi o Conselho Municipal de Educação. Naquele momento eles ficam todo o material, guardamos da melhor maneira possível, na pessoa da Michelene, na época que era a presidente do conselho, conservamos esse material e naquele momento, sempre que pessoas desejavam fazer a pesquisa, nós continuamos atendendo, permitindo que as pessoas tivessem acesso a todo esse material. São muitas mãos, né, professor, que fazem esse tipo de trabalho, Lucas? Muitas mãos, e eu tenho certeza que muitas pessoas virão até o museu para continuar contribuindo, porque a história, ela precisa das mais diferentes fontes a serem contadas e das mais diferentes pessoas, para que você possa ouvi-las e dar voz e vez para todos aqueles que de fato fizeram parte da história de Lucas. E como é que foi também esse momento, 2012, quando há uma homenagem gigantesca aos pioneiros de Lucas? O senhor coordenou esse serviço, como é que foi aquele momento? Foi um trabalho muito gratificante, porque nós compusemos, a pedido do prefeito Marino, que queria fazer uma homenagem para os pioneiros, já que ele também é um dos pioneiros de Lucas do Rio Verde. Nós compusemos uma comissão e o meu trabalho era coordenar as pesquisas e coletar os materiais produzidos por essa comissão. E qual era o objetivo? De valorizar os pioneiros poceiros, os pioneiros que vieram juntamente com o INCRA, os pioneiros que vieram com o assentamento da cooperativa que vem da Ulambra de São Paulo, os pioneiros que fizeram parte do projeto Prodecer e também os pioneiros que organizaram o primeiro núcleo urbano, a primeira farmácia, as primeiras lojas. Então nós fomos atrás de todo esse público que compôs a história de Lucas do Verde e registramos o nome dessas pessoas ali presentes. Muitas delas, até por talvez não ter uma vida social mais na sua casa, nós nem imaginávamos que ainda tivesse aqui em Lucas do Verde os seus familiares. Então ali tem nomes que compuseram a história, que cabe muita pesquisa, porque são histórias do dia a dia, do cotidiano, das vivências que eles tiveram e que um dia nós poderemos resgatar talvez com mais detalhes ainda. De novo, muito obrigado por seu esforço. Obrigado, eu agradeço mesmo, Oliveira, e agradeço as pessoas que confiaram no trabalho, que confiaram na minha pessoa naquele momento que estava ali presente, hoje confio em ti também, para que elas possam continuar contribuindo e entregando esses documentos para que a história de Lucas possa ser contada de geração a geração.